Anderson não sabia que o diretor da escola onde trabalhava há 15 anos como zelador era na verdade seu meio-irmão mais novo, filho do pai que o abandonou quando tinha 7 anos. Quando finalmente descobriu a verdade através de uma foto antiga encontrada no lixo da secretaria, já havia passado décadas sendo humilhado, desrespeitado e tratado como invisível pelo próprio sangue. O que aconteceu em seguida mudaria toda a dinâmica daquela instituição para sempre. Mas para entender como chegamos até aqui, precisamos voltar algumas décadas na vida de um homem que sempre acreditou que o trabalho duro e a honestidade eram suficientes para conquistar o respeito. Anderson Silva tinha 42 anos e acordava todos os dias às 5 da manhã para chegar à Escola Municipal Santos Dumont antes de qualquer professor ou funcionário. Suas mãos calejadas conheciam cada corredor, cada sala de aula, cada banheiro daquela instituição como se fosse sua própria casa. Na verdade, ele passava mais tempo ali do que em qualquer outro lugar. Era um homem alto, de ombros largos moldados por anos de trabalho físico, cabelos grisalhos que começavam a ralhar no topo da cabeça, e olhos castanhos que carregavam uma mistura de cansaço e determinação. Sua pele morena estava sempre marcada pelo sol e pelo suor do trabalho árduo, e suas roupas simples mas sempre limpas refletiam o orgulho que tinha de sua função, mesmo quando outros não reconheciam sua importância. Anderson era o tipo de homem que cumprimentava a todos com um sorriso genuíno, mesmo aqueles que nem se davam ao trabalho de responder. A rotina era sempre a mesma: destrancar os portões, acender as luzes, verificar se tudo estava em ordem para receber os 1.200 alunos que chegariam nas próximas horas. Ele conhecia pelo nome cada professor, cada funcionário da secretaria, cada merendeira. Sabia quais crianças vinham de famílias difíceis, quais precisavam de um pouco mais de atenção, quais tentavam esconder a fome com brincadeiras excessivas. Durante os recreios, era comum vê-lo conversando com os alunos menores, ajudando a resolver pequenos conflitos ou simplesmente ouvindo suas histórias com a paciência de quem realmente se importava. Para muitas daquelas crianças, Anderson era a figura paterna mais estável que conheciam. Mas nem todos viam Anderson com os mesmos olhos carinhosos das crianças. O diretor Rodrigo Mendes, um homem de 35 anos com diploma universitário e mestrado em gestão educacional, tratava Anderson como se ele fosse parte do mobiliário. Rodrigo era elegante, sempre bem vestido, com cabelos perfeitamente alinhados e um vocabulário rebuscado que usava para impressionar pais e visitantes. Ele havia assumido a direção da escola há 3 anos e desde então fazia questão de deixar claro a hierarquia do lugar. Para Rodrigo, Anderson era apenas o zelador, alguém cujo trabalho deveria ser invisível e silencioso. Quando precisava falar com ele, o fazia de forma seca, quase impaciente, como se cada segundo gasto em comunicação com o funcionário fosse um desperdício precioso de seu tempo. Era comum Rodrigo fazer comentários depreciativos sobre Anderson na frente de outros funcionários. O zelador não entende essas coisas mais complexas, dizia quando alguém sugeria incluir Anderson nas reuniões sobre melhorias da escola. Deixem que ele cuide da limpeza, nós cuidamos da educação, era outra frase frequente. Rodrigo nunca perdia uma oportunidade de ressaltar a diferença educacional entre eles, sempre mencionando sua formação superior quando Anderson ousava dar alguma sugestão sobre o funcionamento da escola. O que mais machucava Anderson não eram as palavras em si, mas a frieza com que eram ditas, como se ele fosse genuinamente inferior como pessoa. Apesar de todo o desrespeito, Anderson mantinha sua dignidade. Ele sabia que seu trabalho era fundamental para o funcionamento da escola, mesmo que Rodrigo não reconhecesse isso. Quando as torneiras entupiam, era Anderson quem resolvia. Quando faltava luz em alguma sala, ele sabia exatamente onde estava o problema. Quando os pais reclamavam da limpeza, a escola sempre brilhava no dia seguinte graças ao seu esforço.
Ele havia se tornado uma enciclopédia viva daquela instituição, conhecendo cada problema estrutural, cada necessidade, cada detalhe que escapava aos olhos da administração. Mas Anderson não estava ali apenas pelo salário. Aquela escola havia se tornado sua missão pessoal, o lugar onde sentia que fazia diferença na vida de centenas de crianças. O que Anderson não sabia era que toda aquela humilhação diária tinha raízes muito mais profundas do que uma simples questão de classe social ou educação formal. Enquanto ele permanecia ali, cercado pelos destroços de sua dignidade ferida pelos comentários constantes do diretor, não podia imaginar que uma descoberta casual na lata de lixo da secretaria revelaria a verdade mais chocante sobre sua própria história familiar. A história de Anderson começou numa tarde quente de janeiro de 1982, quando ele tinha apenas 7 anos e brincava no quintal da casa simples onde morava com a mãe, Maria Silva, no bairro Operário de Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. Seu pai, João Mendes, era um homem instável que trabalhava como vendedor ambulante e desaparecia por semanas sem dar notícias. Maria trabalhava como costureira para sustentar o filho, passando noites inteiras debruçada sobre a máquina de costura velha que rangia no quartinho dos fundos. Anderson se lembrava do som daquela máquina como a trilha sonora de sua infância, um ruído constante que o fazia adormecer todas as noites. João Mendes era um homem de promessas vazias e temperamento explosivo. Quando estava em casa, alternava entre momentos de carinho excessivo e episódios de raiva que deixavam mãe e filho andando na ponta dos pés. Ele sempre falava sobre grandes negócios que faria, dinheiro que ganharia, uma vida melhor que proporcionaria para a família. Mas as semanas passavam e João sumia novamente, deixando apenas dívidas e esperanças quebradas. Maria nunca contou para Anderson, mas João havia começado a se envolver com outras mulheres durante suas ausências. Uma dessas mulheres era Sandra Mendes, uma professora recém-formada que trabalhava numa escola particular do centro de Porto Alegre. A ruptura final aconteceu numa discussão violenta entre João e Maria, quando Anderson estava brincando no quarto mas conseguia ouvir cada palavra através das paredes finas. João gritava que estava cansado daquela vida simples, que merecia algo melhor, que Maria não tinha ambição suficiente para acompanhar seus sonhos de grandeza. Maria, com a voz embargada, implorava para ele pensar no filho, lembrava de todas as promessas que havia feito, de todos os planos que tinham construído juntos. Mas João já havia decidido. Ele fez as malas naquela mesma noite e partiu para nunca mais voltar. A última coisa que disse para Anderson foi: um dia você vai entender que às vezes um homem precisa seguir seu próprio caminho. O menino de 7 anos não entendeu nada além do fato de que seu pai o havia abandonado. Maria nunca se recuperou completamente daquela traição. Ela se tornou uma mulher amarga, trabalhando ainda mais horas para compensar a ausência do provedor, mas sempre fazendo questão de lembrar Anderson de que homens não eram confiáveis. Seu pai nos abandonou porque não somos gente importante o suficiente para ele, dizia ela nas noites difíceis. Ele deve estar por aí com gente mais fina, mais estudada. Essas palavras se cravaram fundo na alma de Anderson, criando uma ferida que moldaria toda a sua visão sobre valor pessoal e posição social. Ele cresceu acreditando que não era digno de respeito, que sua origem humilde o condenava a sempre ocupar os lugares mais baixos da hierarquia social. A adolescência de Anderson foi marcada pela necessidade de trabalhar para ajudar a mãe. Aos 14 anos, ele já limpava escritórios durante as madrugadas antes de ir para a escola. Seus colegas de classe vinham de famílias mais estruturadas e Anderson sempre se sentia deslocado, como se não pertencesse àquele ambiente. Ele era inteligente e tinha facilidade para aprender, mas a pressão financeira o forçou a abandonar os estudos no 2º ano do ensino médio para trabalhar em tempo integral.
Maria havia desenvolvido problemas de saúde por causa do excesso de trabalho e precisava de cirurgia. Anderson assumiu a responsabilidade de cuidar dela, deixando seus próprios sonhos de lado sem hesitar. Durante anos, Anderson trabalhou em diversos empregos: ajudante de pedreiro, entregador, vendedor, segurança noturno. Cada trabalho era temporário, cada patrão o tratava como mais um número na folha de pagamento. Ele desenvolveu uma habilidade natural para consertar coisas, resolver problemas práticos, manter tudo funcionando perfeitamente. Suas mãos aprenderam a linguagem de canos, fios elétricos, fechaduras e máquinas. Era como se tivesse uma intuição especial para entender como as coisas funcionavam, mas nunca teve oportunidade de desenvolver isso de forma mais profissional. Aos 27 anos, Anderson conseguiu o emprego de zelador na Escola Municipal Santos Dumont. Para ele, aquela era a oportunidade de finalmente ter estabilidade, um lugar onde poderia construir uma carreira sólida. Maria havia falecido 2 anos antes, vítima de complicações cardíacas que poderiam ter sido evitadas se ela tivesse tido acesso a tratamento médico adequado mais cedo. Anderson se dedicou ao trabalho na escola com a intensidade de quem finalmente havia encontrado um propósito. Ele não estava apenas limpando corredores, estava cuidando do futuro de centenas de crianças, garantindo que elas tivessem um ambiente digno para aprender e crescer. Nos primeiros anos, Anderson foi reconhecido e respeitado por diretores e professores. Ele se tornou a pessoa para quem todos recorriam quando havia qualquer problema estrutural na escola. Desenvolveu relacionamentos genuínos com muitos funcionários e se sentia, pela primeira vez na vida, como parte de uma comunidade. Mas tudo isso mudou quando Rodrigo Mendes assumiu a direção. Desde o primeiro dia, algo na atitude do novo diretor incomodou Anderson profundamente. Havia uma frieza, um desdém que ia além da simples diferença hierárquica. Era como se Rodrigo sentisse prazer em diminuí-lo, em lembrá-lo constantemente de sua posição inferior na escola. Anderson tentou várias vezes criar uma relação mais respeitosa com Rodrigo. Ele preparava relatórios detalhados sobre problemas estruturais, sugeria melhorias baseadas em sua experiência de anos na escola, oferecia soluções práticas para questões que a administração não conseguia resolver. Mas Rodrigo sempre rejeitava suas contribuições com comentários sarcásticos sobre pessoas que não entendem a complexidade da gestão educacional. O que mais confundia Anderson era que Rodrigo parecia ter uma antipatia pessoal por ele, como se houvesse algo além da questão profissional motivando aquele tratamento cruel. Enquanto Anderson permanecia ali, cercado pelos destroços de sua vida anterior, não podia imaginar que os mistérios de seu passado familiar estavam prestes a colidir com sua realidade presente de uma forma que mudaria tudo para sempre. Os sinais de que algo extraordinário estava prestes a acontecer começaram a aparecer de forma sutil nas semanas que antecederam a descoberta. Anderson notou que Rodrigo estava mais nervoso que o normal, fazendo ligações constantes para alguém que ele chamava apenas de mãe e sempre encerrando as conversas de forma abrupta quando percebia que estava sendo observado. Durante essas ligações, que aconteciam sempre no final do expediente quando a escola estava quase vazia, Anderson conseguia captar fragmentos de frases como "não posso fazer isso agora" e "ele não pode descobrir dessa forma". Outro sinal estranho era o comportamento de Sandra, a secretária mais antiga da escola, que trabalhava ali há mais de 20 anos. Sandra sempre havia tratado Anderson com cordialidade profissional, mas nas últimas semanas ela parecia evitá-lo deliberadamente. Quando ele entrava na secretaria para buscar materiais de limpeza, ela desviava o olhar e encontrava desculpas para sair da sala. Uma manhã, Anderson a viu observando através da janela da secretaria com uma expressão que misturava curiosidade e algo que parecia culpa. Quando seus olhares se cruzaram, Sandra rapidamente fechou as cortinas. O comportamento mais peculiar, porém, vinha do próprio Rodrigo.
Apesar de continuar tratando Anderson com frieza e desrespeito em público, houve alguns momentos em que o diretor parecia estar estudando intensamente. Anderson percebeu esses olhares prolongados durante reuniões com pais, quando Rodrigo deveria estar concentrado nas apresentações, mas estava claramente observando o zelador que organizava cadeiras no fundo da sala. Era como se Rodrigo estivesse procurando algo específico no rosto de Anderson, comparando-o com alguma imagem que tinha na mente. A tensão atingiu seu pico numa tarde de sexta-feira quando Anderson estava esvaziando as lixeiras da secretaria após o expediente. A escola estava completamente vazia, com apenas ele e o vigilante noturno no prédio. Sandra havia esquecido de esvaziar completamente sua gaveta pessoal antes de sair para as férias, e alguns papéis pessoais haviam caído na lixeira junto com os documentos oficiais. Anderson, sempre meticuloso em seu trabalho, estava separando os papéis para ver se havia algo importante que precisasse ser guardado quando suas mãos tocaram uma fotografia antiga. Era uma foto de família dos anos 1980, ligeiramente amarelada pelo tempo. Na imagem, um homem que Anderson reconheceu imediatamente como seu pai, João Mendes, estava abraçado a uma mulher jovem e elegante que Anderson nunca havia visto antes. A mulher usava um vestido branco simples mas bem cortado, e seu sorriso irradiava felicidade. Ao lado deles, um menino pequeno de aproximadamente 5 anos segurava a mão da mulher. O menino tinha os mesmos olhos, a mesma estrutura facial, o mesmo formato de nariz que Anderson via no espelho todos os dias. Mas não era ele na foto. Anderson virou a fotografia e encontrou uma anotação escrita à mão: João, Sandra e Rodrigo, 1987, nossa família feliz. O mundo de Anderson parou. As mãos começaram a tremer enquanto ele processava a informação impossível que tinha diante dos olhos. Rodrigo Mendes, o diretor que o humilhava diariamente, era filho de João Mendes. O mesmo João Mendes que havia abandonado Anderson e sua mãe quando ele tinha 7 anos. Rodrigo era seu meio-irmão. Subitamente, tudo fez sentido de uma forma aterrorizante. A antipatia inexplicável de Rodrigo por Anderson não era apenas uma questão de classe social. Era algo muito mais profundo e pessoal. Rodrigo sabia quem Anderson era. Provavelmente sempre soube. E durante todos esses anos, ele havia escolhido deliberadamente humilhar e menosprezar o próprio meio-irmão, talvez como uma forma de proteger o status social que havia conquistado, ou talvez por raiva pelo abandono do pai que eles compartilhavam. Anderson se sentou pesadamente numa cadeira da secretaria, ainda segurando a fotografia com mãos trêmulas. Milhares de perguntas explodiam em sua mente simultaneamente. Por quanto tempo Rodrigo sabia a verdade? Sandra também sabia? Era por isso que ela estava evitando? O pai deles ainda estava vivo? Rodrigo havia crescido com privilégios que Anderson nunca teve, estudou em boas escolas, teve oportunidades que foram negadas ao irmão mais velho. Enquanto Anderson lutava para sobreviver e cuidar da mãe doente, Rodrigo construía uma carreira sólida com o apoio de uma família estruturada. Se você está sendo tocado por esta revelação chocante que está mudando completamente a vida de Anderson, você não está sozinho. Histórias de verdades ocultas que redefinem relacionamentos familiares acontecem mais do que imaginamos. Inscreva-se em Histórias de Luz para descobrir como essas revelações transformam vidas de formas que nunca esperaríamos. Mas voltemos agora para descobrir como Anderson lidou com essa descoberta devastadora. A raiva foi a primeira emoção que Anderson conseguiu identificar claramente. Uma raiva profunda e queimante por todos os anos de humilhação que agora ganhavam um contexto completamente diferente. Cada comentário sarcástico de Rodrigo, cada olhar de desdém, cada momento em que foi tratado como inferior agora se revelava como uma crueldade calculada e pessoal.
Rodrigo não estava apenas sendo um chefe arrogante, estava deliberadamente machucando o próprio irmão. Mas junto com a raiva veio também uma compreensão dolorosa. Anderson percebeu que Rodrigo provavelmente carregava suas próprias feridas relacionadas ao abandono do pai. Talvez a hostilidade fosse uma forma distorcida de lidar com a culpa de ter tido uma vida melhor que o irmão abandonado. Talvez Rodrigo também fosse vítima das escolhas egoístas de João Mendes, apenas de uma forma diferente. Anderson guardou a fotografia no bolso da camisa e terminou seu trabalho em silêncio. Durante toda aquela noite, ele não conseguiu dormir, repassando mentalmente cada interação que havia tido com Rodrigo ao longo dos 3 anos, reinterpretando cada gesto e cada palavra sob a luz dessa nova verdade devastadora. O que Anderson descobriu nos dias seguintes sobre como confrontar essa revelação familiar que transformaria não apenas sua relação com Rodrigo, mas também como ele enxergaria seu próprio valor como pessoa e profissional. A descoberta da fotografia marcou o início de uma transformação profunda na perspectiva de Anderson sobre sua vida e seu trabalho. Durante o fim de semana que se seguiu à revelação, ele passou horas caminhando pelas ruas de Canoas, revisitando os locais de sua infância e tentando processar a magnitude do que havia descoberto. A casa onde morava com a mãe ainda estava lá, agora ocupada por outra família, mas as memórias daqueles anos difíceis ganharam um novo significado. Seu pai não havia simplesmente abandonado uma família pobre em busca de uma vida melhor, ele havia escolhido uma mulher e um filho em detrimento de outros, criando 2 realidades completamente diferentes para seus filhos. Anderson começou a pesquisar discretamente sobre a vida de Rodrigo e Sandra. Descobriu que eles haviam se casado oficialmente apenas em 1985, 2 anos após João abandonar Anderson e Maria. Sandra era professora formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e vinha de uma família de classe média estabelecida em Porto Alegre. João conseguiu se reinventar completamente ao lado dela, tornando-se um pequeno empresário no ramo de materiais escolares. Rodrigo cresceu numa casa confortável no bairro Moinhos de Vento, estudou em escolas particulares e teve acesso a oportunidades educacionais que Anderson jamais sonhou em ter. O que mais impressionava Anderson era como João conseguiu construir uma imagem de homem respeitável e responsável para sua segunda família. Nas fotos que Anderson encontrou em jornais locais da época, João aparecia como um empresário bem-sucedido, participando de eventos beneficentes da escola onde Sandra trabalhava. Ele havia se tornado exatamente o tipo de homem que sempre prometeu ser para Maria, mas nunca conseguiu. A diferença era que Sandra tinha o status social e a educação formal que, aparentemente, João acreditava serem necessários para seu sucesso. Durante a semana seguinte, Anderson observou Rodrigo com uma perspectiva completamente nova. Percebeu detalhes que antes passavam despercebidos, a forma como Rodrigo evitava qualquer conversa pessoal com ele, como desviava o olhar quando Anderson falava sobre sua família, como ficava visivelmente desconfortável quando outros funcionários elogiavam o trabalho do zelador. Era evidente que Rodrigo sabia exatamente quem Anderson era e carregava algum tipo de conflito interno sobre essa relação familiar secreta. Anderson também começou a notar como outros funcionários da escola percebiam o tratamento diferenciado que Rodrigo dispensava a ele. A professora Márcia, que trabalhava ali há 10 anos, comentou durante o intervalo que achava estranho como o diretor sempre parecia ter uma antipatia específica por Anderson, mesmo ele sendo o funcionário mais dedicado e competente da escola. É como se houvesse alguma história pessoal entre vocês, ela disse, sem imaginar o quanto estava próxima da verdade. A descoberta também fez Anderson repensar sua própria postura no trabalho. Por anos, ele havia aceito o desrespeito de Rodrigo como algo natural, uma consequência inevitável de sua posição social inferior. Agora entendia que não se tratava de uma questão de mérito ou educação formal,
mas de uma dinâmica familiar disfuncional que estava sendo encenada no ambiente profissional. Anderson começou a sentir uma indignação crescente, não apenas pelas humilhações que havia sofrido, mas pela injustiça fundamental de toda a situação. A raiva inicial foi gradualmente dando lugar a uma determinação fria e calculada. Anderson percebeu que tinha em suas mãos o poder de mudar completamente a dinâmica daquela relação. Rodrigo havia construído sua carreira e sua reputação mantendo em segredo a existência do irmão pobre e desqualificado. Se essa verdade fosse revelada publicamente, especialmente considerando como Rodrigo tratava Anderson, as consequências para a imagem do diretor seriam devastadoras. Mas Anderson não queria apenas vingança. Ele queria justiça. Queria que Rodrigo entendesse o impacto de suas ações, que reconhecesse a crueldade de humilhar deliberadamente um irmão que já havia sofrido tanto por causa das escolhas do pai. Anderson também queria entender melhor a história completa, como Rodrigo descobriu sobre sua existência, se Sandra sabia da verdade, se João ainda estava vivo e se havia outros segredos familiares escondidos. Durante suas reflexões, Anderson percebeu que sua vida inteira havia sido moldada por uma sensação de inadequação que, agora descobria, não era baseada em sua capacidade real ou seu valor como pessoa. Era resultado de uma injustiça histórica, de um pai que havia abandonado um filho para privilegiar outro. Essa compreensão começou a despertar em Anderson uma autoestima que ele nunca havia experimentado antes. Anderson também começou a documentar discretamente os episódios de desrespeito que sofria de Rodrigo. Passou a anotar datas, horários e testemunhas dos comentários depreciativos, das ocasiões em que foi excluído de reuniões relevantes, das vezes em que seu trabalho foi minimizado publicamente. Ele estava construindo um caso, não apenas legal, mas moral, que exporia não apenas a hipocrisia de Rodrigo, mas também a injustiça sistêmica que permitia que pessoas como ele fossem tratadas como invisíveis. A transformação de Anderson era visível até mesmo em sua postura física. Ele caminhava mais ereto pelos corredores da escola, falava com mais segurança quando questionado sobre seu trabalho, e começou a responder aos comentários desrespeitosos de Rodrigo com uma calma que claramente incomodava o diretor. Anderson estava se preparando para algo que mudaria não apenas sua própria vida, mas também forçaria Rodrigo a confrontar as consequências de suas escolhas. Mas Anderson ainda não estava preparado para o confronto final que revelaria não apenas a verdade sobre sua identidade, mas também sobre até onde estava disposto a ir para restaurar sua dignidade e conseguir o respeito que sempre mereceu. O momento decisivo chegou numa tarde de terça-feira, durante a reunião mensal do Conselho Escolar com pais e representantes da Secretaria de Educação. Anderson estava organizando cadeiras no auditório quando ouviu Rodrigo apresentando aos convidados os desafios administrativos da escola. O diretor falava eloquentemente sobre a necessidade de profissionalizar certas áreas da instituição, mencionando especificamente que alguns funcionários sem qualificação adequada estavam limitando o potencial de modernização da escola. Anderson sabia exatamente a quem Rodrigo se referia, especialmente quando viu o diretor olhar diretamente em sua direção ao proferir essas palavras. Foi quando Rodrigo cometeu o erro que selaria seu destino. Respondendo a uma pergunta de um pai sobre a manutenção das instalações, Rodrigo disse com um desdém evidente: infelizmente, temos funcionários que, por limitações educacionais compreensíveis, não conseguem acompanhar as demandas técnicas modernas. É o que acontece quando se contrata baseado apenas na necessidade social, não na competência real. Várias pessoas na plateia se entreolharam desconfortavelmente, percebendo o tom desrespeitoso da declaração. Anderson sentiu o sangue ferver, mas manteve-se em silêncio, organizando as cadeiras com movimentos cada vez mais deliberados. O estopim final veio quando uma mãe perguntou especificamente sobre Anderson, que ela conhecia há anos por causa dos filhos que estudavam na escola.
O Sr. Anderson sempre foi muito atencioso com as crianças e resolve todos os problemas rapidamente. Ele não faz parte dessas melhorias que o senhor está propondo? Rodrigo sorriu de forma condescendente e respondeu: Dona Carla, o Sr. Anderson é uma pessoa de boa vontade, certamente, mas educação é uma área complexa que exige preparo específico. Pessoas como ele têm seu lugar, que é manter a escola limpa e em ordem. Não podemos confundir boa vontade com capacitação profissional. Anderson parou de organizar as cadeiras. Suas mãos tremeram ligeiramente, mas não de nervosismo. Era raiva pura, acumulada durante 3 anos de humilhações e agora potencializada pela revelação sobre sua identidade familiar. Ele caminhou calmamente até a frente do auditório, onde Rodrigo continuava sua apresentação, alheio ao que estava prestes a acontecer. A plateia notou o movimento de Anderson e um silêncio tenso tomou conta do ambiente. Com licença, diretor Rodrigo, disse Anderson com voz firme e clara, interrompendo a apresentação. Preciso esclarecer algumas coisas para os senhores presentes. Rodrigo parou no meio da frase, com uma expressão que misturava surpresa e irritação. Anderson, este não é o momento adequado para... Mas Anderson já havia tirado a fotografia do bolso e a segurava de forma que todos pudessem ver. Esta é uma foto de família, diretor. Uma foto muito interessante que encontrei na lixeira da secretaria semana passada. O silêncio no auditório se tornou absoluto. Rodrigo empalideceu visivelmente ao reconhecer a fotografia. Anderson, eu acho melhor você. Melhor eu o quê, Rodrigo? Anderson interrompeu, usando pela primeira vez o nome do diretor sem o tratamento formal. Melhor eu continuar calado enquanto você humilha publicamente seu próprio irmão mais velho. Um murmúrio chocado percorreu a plateia. Rodrigo tentou manter a compostura, mas sua voz traiu o desespero. Você está falando sem pensar, Anderson. Isso é completamente inapropriado. Anderson virou-se para a plateia e continuou com uma calma impressionante. Senhores pais e representantes, durante 3 anos eu ouvi este homem me desqualificar publicamente, questionar minha capacidade, me tratar como se eu fosse menos humano que os outros funcionários desta escola. Hoje descobriram por quê. Este homem, Anderson apontou para Rodrigo, é meu meio-irmão. Filho do mesmo pai que me abandonou quando eu tinha 7 anos para construir uma família nova com a mãe dele. E durante todo esse tempo, ele soube exatamente quem eu era. A tensão no auditório era palpável. Alguns pais se entreolharam chocados, outros sussurravam entre si. Rodrigo tentou recuperar o controle da situação. Isso é uma acusação absurda e... É absurdo. Anderson interrompeu novamente, agora caminhando em direção a Rodrigo. Então me explique como esta foto do nosso pai com sua mãe e você criança acabou na gaveta da secretária que trabalha aqui há 20 anos. Me explique por que você sempre teve uma antipatia específica por mim desde o primeiro dia que assumiu esta direção. Me explique por que você faz questão de me humilhar publicamente sempre que tem oportunidade. Rodrigo estava visivelmente abalado, suando e com dificuldade para formar frases coerentes. Isso não tem nada a ver com... Você está misturando as coisas. Anderson continuou, agora com a voz crescendo em intensidade. Misturando? Você teve oportunidades de educação que me foram negadas porque nosso pai escolheu sua família em vez da minha. Você cresceu numa casa confortável enquanto eu trabalhava desde os 14 anos para sustentar minha mãe doente. E mesmo assim, quando nos reencontramos aqui, você decidiu que não era suficiente ter tido uma vida melhor. Você precisava humilhar aquele que foi abandonado. A plateia estava completamente absorta pelo confronto. Uma mãe sussurrou para outra, eu sempre achei estranho como ele tratava o Anderson. Rodrigo tentou uma última cartada, Anderson,
Vamos conversar sobre isso em particular, não há lugar para... Não, Anderson explodiu, pela primeira vez perdendo a compostura. Durante 3 anos você me humilhou em público. Durante 3 anos você questionou minha capacidade na frente de todos. Agora você vai ouvir a verdade na frente de todos também. Anderson virou-se novamente para a plateia e disse com uma voz que misturava dor e determinação: eu conheço cada cano, cada fio elétrico, cada problema estrutural desta escola. Eu sei o nome de cada criança, conheço suas dificuldades, suas necessidades. Durante 15 anos eu dediquei minha vida a cuidar desta instituição como se fosse minha própria casa. E durante 3 anos eu ouvi este homem, meu próprio irmão, me tratar como se eu fosse lixo humano. Anderson fez uma pausa e olhou diretamente para Rodrigo. Mas hoje isso acaba. Hoje todos vocês sabem a verdade sobre quem realmente é o diretor desta escola. O que aconteceu depois desse confronto público mudaria completamente não apenas a relação entre os dois irmãos, mas também como a comunidade escolar enxergaria questões de respeito, dignidade e justiça social dentro da própria instituição. O silêncio que se seguiu ao confronto de Anderson durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Então, como se uma represa tivesse se rompido, o auditório explodiu em murmúrios, comentários e reações de choque. Rodrigo permanecia parado atrás do púlpito, pálido e visivelmente tremendo, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Anderson mantinha-se firme no centro do auditório, ainda segurando a fotografia, respirando pesadamente após a descarga emocional do confronto. A primeira pessoa a reagir foi Dona Carla, a mãe que havia defendido Anderson momentos antes. Ela se levantou e começou a aplaudir lentamente. Em questão de segundos, outros pais se juntaram a ela, criando uma ovação que reverberou por todo o auditório. Não era apenas um aplauso de apoio a Anderson, era uma manifestação de indignação contra o tratamento desumano que eles haviam testemunhado por anos sem compreender completamente o contexto. Rodrigo tentou recuperar o controle da situação. Por favor, vamos manter a ordem. Isso é uma questão pessoal que não deveria. Mas sua voz foi abafada pelos comentários da plateia. Um pai se levantou e disse em voz alta: agora eu entendo por que o senhor sempre tratava o Anderson daquele jeito. Isso é uma vergonha. Outro pai complementou: 3 anos vendo isso e pensando que era só arrogância. Era crueldade mesmo. Sandra, a secretária que havia inadvertidamente deixado a fotografia na lixeira, apareceu discretamente na porta do auditório. Seu rosto estava vermelho de constrangimento e ela claramente havia ouvido tudo. Anderson a viu e caminhou em sua direção. A senhora sabia, não sabia? Perguntou ele com uma mistura de tristeza e compreensão. Sandra assentiu com lágrimas nos olhos. Eu sabia, Anderson. Sempre soube. Seu pai, nosso João, ele me contou sobre você quando o Rodrigo era pequeno. Mas eu prometi nunca contar para ninguém. A revelação de Sandra causou outro momento de tensão no auditório. Ele me fez jurar que manteria segredo, ela continuou, agora chorando abertamente. Disse que seria melhor para todo mundo, que você tinha sua vida e Rodrigo tinha a dele. Eu nunca concordei, mas eu amava João e fiz o que ele pediu. Quando Rodrigo conseguiu o cargo aqui na escola, eu pensei que talvez fosse uma chance de vocês se conhecerem, mas... Sandra parou, incapaz de continuar. Anderson olhou para Sandra com uma expressão que misturava raiva e pena. Vocês passaram 3 anos me vendo ser humilhado e não fizeram nada. Sandra balançou a cabeça. Eu tentei falar com Rodrigo várias vezes, implorei para ele te tratar melhor, mas ele tem muito ressentimento do pai, Anderson. Muito mais do que você imagina. Foi então que Rodrigo finalmente encontrou sua voz.
embora ela tremesse visivelmente. Ressentimento? Você quer falar de ressentimento? Ele desceu do púlpito e caminhou até Anderson, ignorando completamente a plateia. Você acha que teve uma vida difícil? Eu cresci sabendo que tinha um irmão mais velho que nosso pai abandonou. Cresci carregando a culpa de ter nascido na família certa. Você acha que foi fácil para mim saber que minha felicidade foi construída sobre o sofrimento de uma criança? A confissão de Rodrigo silenciou momentaneamente o auditório. Anderson o encarou com uma mistura de surpresa e incredulidade. E sua solução foi me torturar psicologicamente durante 3 anos? Era assim que você lidava com sua culpa? Fazendo com que eu me sentisse ainda mais inferior. Rodrigo passou as mãos pelo cabelo, claramente em colapso emocional. Eu não sabia como lidar com isso, Anderson. Quando soube que você trabalhava aqui, eu pensei que se mantivesse distância, se tratasse você como qualquer outro funcionário. Qualquer outro funcionário, Anderson interrompeu com ironia amarga. Você me tratou pior do que a qualquer ser humano nesta escola. Um dos representantes da Secretaria de Educação, que havia permanecido em silêncio até então, se levantou e se dirigiu ao púlpito. Senhores, eu acho que precisamos encerrar esta reunião e tratar desta situação pelos canais apropriados. Diretor Rodrigo, o senhor precisará prestar esclarecimentos sobre sua conduta profissional. O representante olhou para Anderson. E o senhor também precisará formalizar suas queixas através dos procedimentos adequados. A menção aos procedimentos formais trouxe Anderson de volta à realidade prática da situação. Ele não havia apenas confrontado Rodrigo publicamente, havia exposto uma situação que provavelmente resultaria em investigação administrativa, possível demissão do diretor e mudanças significativas na estrutura da escola. Anderson percebeu que havia cruzado uma linha sem volta. Histórias como esta nos mostram como verdades ocultas podem explodir de formas inesperadas, transformando não apenas relacionamentos pessoais, mas comunidades inteiras. Se você está acompanhando esta jornada de Anderson em busca de dignidade e reconhecimento, inscreva-se em Histórias de Luz para descobrir como situações como esta se desenrolam e que tipo de mudanças elas podem trazer. Conforme as pessoas começaram a deixar o auditório, muitos pais se aproximaram de Anderson para expressar apoio e indignação pelo tratamento que ele havia recebido. Alguns pediam desculpas por não terem percebido antes a gravidade da situação. Uma mãe disse: Anderson, eu sempre soube que você era especial, mas agora entendo por que o diretor parecia ter algo pessoal contra você. Isso vai mudar, eu prometo. Anderson percebeu que havia conquistado algo que nunca teve antes: o respeito público e o reconhecimento de sua dignidade como pessoa. Mas também sabia que as próximas semanas seriam cruciais para determinar se essa vitória moral se traduziria em mudanças reais e duradouras na escola e em sua própria vida profissional. Rodrigo permaneceu no auditório até quase todos saírem, sentado numa cadeira da primeira fileira com o rosto entre as mãos. Anderson olhou para ele uma última vez antes de sair e sentiu uma mistura complexa de satisfação, pena e incerteza sobre o que viria a seguir. Nas 2 semanas que se seguiram ao confronto no auditório, a Escola Municipal Santos Dumont se tornou o centro de uma investigação administrativa sem precedentes na história educacional de Canoas. A Secretaria de Educação designou uma comissão especial para apurar as denúncias de assédio moral e abuso de autoridade contra Rodrigo, enquanto dezenas de pais formalizaram queixas sobre o tratamento discriminatório que Anderson havia sofrido ao longo dos anos. O caso ganhou repercussão na imprensa local, sendo retratado como um exemplo chocante de como preconceitos sociais podem se manifestar até mesmo dentro de instituições educacionais. Durante os depoimentos que Anderson prestou à comissão investigativa, emergiu um quadro ainda mais complexo da dinâmica familiar que havia moldado o relacionamento entre os 2 irmãos.
Sandra revelou que João Mendes havia morrido 5 anos antes, vítima de um infarto, mas não antes de confessar para o filho o peso da culpa que carregava por ter abandonado Anderson e Maria. Segundo Sandra, João havia tentado várias vezes localizar Anderson para pedir perdão e até mesmo oferecer apoio financeiro, mas nunca encontrou coragem para enfrentar as consequências de suas escolhas passadas. A revelação mais devastadora veio quando Sandra mostrou aos investigadores uma carta que João havia escrito para Anderson pouco antes de morrer, mas que nunca foi entregue. Na carta, João confessava seu arrependimento profundo, explicava que havia deixado uma pequena herança para Anderson e pedia perdão por todos os anos perdidos. Rodrigo havia recebido essa carta após a morte do pai, junto com a responsabilidade de entregá-la ao irmão mais velho. Em vez de cumprir o último desejo de João, Rodrigo havia guardado a carta e o dinheiro, alegando para si mesmo que Anderson estaria melhor sem saber da verdade. Quando Anderson leu a carta durante a investigação, suas emoções transitaram rapidamente entre dor, raiva e uma tristeza profunda pela oportunidade perdida de reconciliação com o pai. A carta revelava um João completamente diferente do homem irresponsável que Anderson guardava na memória. Era um homem quebrantado pelo peso de suas escolhas, que havia passado os últimos anos de vida tentando encontrar uma forma de reparar o dano causado aos filhos. Meu filho Anderson, dizia um trecho da carta, sei que não mereço seu perdão, mas precisa saber que não passou um dia em que eu não pensasse em você e em sua mãe. Você sempre foi meu primeiro filho, meu orgulho, e meu maior erro foi não ter tido coragem de ser o pai que você merecia. A descoberta da carta de herança não entregue foi o elemento final que selou o destino profissional de Rodrigo. A comissão concluiu que ele havia não apenas cometido assédio moral sistemático contra Anderson, mas também havia agido de forma antiética ao ocultar informações e recursos que pertenciam legalmente ao irmão. Rodrigo foi demitido do cargo de diretor e enfrentou processo civil por danos morais e apropriação indevida. Mas a transformação mais significativa aconteceu em Anderson. A revelação completa da verdade familiar, embora dolorosa, libertou-o de décadas de sentimentos de inadequação e baixa autoestima. Pela primeira vez em sua vida, ele entendeu que sua situação não era resultado de alguma deficiência pessoal, mas consequência de circunstâncias familiares complexas que estavam além de seu controle. O reconhecimento público de sua dignidade e competência pelos pais e funcionários da escola deu-lhe uma confiança que ele nunca havia experimentado antes. Com o afastamento de Rodrigo, a Secretaria de Educação precisou nomear um diretor interino para a escola. Para a surpresa de todos, incluindo do próprio Anderson, uma petição assinada por mais de 400 pais solicitava que Anderson fosse considerado para uma posição de liderança na instituição. Os pais argumentavam que ele era a pessoa que melhor conhecia a escola, que tinha relacionamento estabelecido com toda a comunidade e que havia demonstrado integridade moral exemplar durante toda a crise. Embora Anderson não tivesse a formação acadêmica formal exigida para o cargo de diretor, a Secretaria de Educação criou uma posição especial de coordenador de infraestrutura e relacionamento comunitário especificamente para ele. Era um cargo híbrido que combinava suas habilidades técnicas com suas competências relacionais, dando-lhe autoridade para tomar decisões importantes sobre o funcionamento da escola e servir como ponte entre a administração e a comunidade. Anderson também usou a pequena herança deixada pelo pai, que com juros e correção havia se tornado uma quantia considerável, para matricular-se num curso supletivo e posteriormente numa faculdade de gestão educacional. Aos 42 anos, ele retomou os estudos que havia abandonado na adolescência, não por obrigação ou pressão externa, mas por um desejo genuíno de crescimento pessoal e profissional. O novo Anderson que emergiu dessa transformação era radicalmente diferente do homem que havia passado 3 anos aceitando humilhações em silêncio. Ele caminhava pelos corredores da escola com a postura de alguém que finalmente conhecia seu próprio valor.
Falava nas reuniões administrativas com a autoridade de quem havia conquistado seu lugar através de mérito e adversidade. Mais importante ainda, tratava todos os funcionários da escola, independentemente de sua posição hierárquica, com o respeito e dignidade que ele mesmo havia desejado receber durante tantos anos. Anderson também estabeleceu novos protocolos na escola para prevenir situações de assédio moral e discriminação. Criou canais de comunicação direta entre funcionários e administração, implementou treinamentos sobre respeito no ambiente de trabalho e estabeleceu um sistema de reconhecimento que valorizava tanto o trabalho intelectual quanto o trabalho manual. Sua experiência pessoal havia se tornado uma ferramenta poderosa para criar um ambiente mais justo e respeitoso para todos. O relacionamento com Rodrigo permaneceu complexo e não resolvido. Após a demissão, Rodrigo tentou se aproximar de Anderson para pedir perdão e explicar suas ações, mas Anderson ainda não estava preparado para esse tipo de reconciliação. Ele havia perdoado o pai através da carta póstuma, mas perdoar o irmão que escolheu conscientemente causar dor seria um processo muito mais longo e incerto. Sandra, por sua vez, manteve seu emprego na escola, mas desenvolveu uma relação respeitosa e cordial com Anderson. Ela havia pagado um preço emocional alto por ter mantido o segredo familiar durante tantos anos, e sua experiência serviu como lembrete de como a omissão pode ser tão prejudicial quanto a ação direta quando se trata de injustiça. A transformação de Anderson de zelador invisível para líder respeitado tornou-se um exemplo poderoso de como a verdade, por mais dolorosa que seja, pode ser libertadora. Ele havia descoberto que seu valor como pessoa não dependia de títulos acadêmicos ou posição social, mas de integridade, dedicação e coragem para defender sua própria dignidade. A escola que antes testemunhara sua humilhação agora se beneficiava de sua liderança sábia e compassiva. Anderson também se tornou um defensor ativo dos direitos dos trabalhadores em educação, participando de sindicatos e organizações que lutavam por melhores condições de trabalho e reconhecimento para funcionários de apoio escolar. Sua história pessoal dava credibilidade e paixão à sua advocacia, transformando sua experiência de sofrimento em uma ferramenta para ajudar outras pessoas em situações similares. O impacto da transformação de Anderson reverberou muito além dos muros da Escola Municipal Santos Dumont, criando ondas de mudança que afetaram toda a comunidade educacional de Canoas e região metropolitana. Nos meses que se seguiram à revelação e as mudanças administrativas, outras escolas municipais começaram a receber denúncias similares de funcionários que haviam sido desrespeitados ou discriminados por suas posições hierárquicas. O caso de Anderson havia dado voz e coragem a dezenas de zeladores, merendeiras, porteiros e auxiliares que antes sofriam em silêncio. A Secretaria Municipal de Educação foi forçada a revisar completamente seus protocolos de relacionamento interpessoal e criou um programa de capacitação obrigatório sobre respeito e dignidade no ambiente escolar. O programa, desenvolvido com a consultoria direta de Anderson, tornou-se modelo para outros municípios da região. Anderson descobriu que tinha uma habilidade natural para ensinar e inspirar pessoas, transformando sua experiência pessoal em lições práticas sobre liderança, autoestima e justiça social. Na Escola Santos Dumont especificamente, as mudanças foram ainda mais profundas e visíveis. Anderson implementou um sistema de participação democrática onde todos os funcionários, independentemente de suas funções, tinham voz nas decisões que afetavam o ambiente de trabalho. As reuniões mensais que antes incluíam apenas professores e coordenadores agora contavam com representantes de todas as áreas da escola. Merendeiras apresentavam sugestões sobre educação nutricional, porteiros contribuíam com insights sobre segurança e fluxo de estudantes, e auxiliares de limpeza compartilhavam observações importantes sobre o comportamento e necessidades dos alunos. O impacto mais significativo foi observado no relacionamento entre funcionários e alunos. Anderson havia criado um programa chamado Escola Inteira,
onde estudantes passaram a conhecer e valorizar o trabalho de todos os profissionais da instituição. Crianças aprenderam os nomes dos funcionários, entenderam a importância de cada função e desenvolveram relacionamentos respeitosos com adultos que antes eram praticamente invisíveis para eles. O programa resultou em redução significativa de vandalismo, melhoria na conservação das instalações e um ambiente geral mais harmonioso e respeitoso. Os pais da comunidade também se tornaram mais engajados e conscientes sobre questões de justiça social dentro da escola. Muitos relataram que a história de Anderson os fez refletir sobre seus próprios preconceitos e atitudes em relação a trabalhadores em posições consideradas inferiores. Dona Carla, a mãe que havia defendido Anderson durante o confronto no auditório, organizou um grupo de voluntários que oferecia cursos de capacitação profissional para funcionários da escola interessados em continuar seus estudos. Anderson também estabeleceu parcerias com sindicatos locais e organizações de direitos trabalhistas para criar uma rede de apoio que se estendeu muito além da educação. Sua história se tornou um estudo de caso utilizado em treinamentos corporativos sobre assédio moral, discriminação no trabalho e a importância de criar ambientes inclusivos e respeitosos. Empresas da região começaram a convidá-lo para palestras sobre liderança e superação de adversidades. O impacto psicológico em Anderson foi igualmente transformador. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele experimentou o que significava ser verdadeiramente respeitado e valorizado por suas contribuições. Isso se refletiu em todos os aspectos de sua vida pessoal. Ele começou a cuidar melhor de sua saúde, desenvolveu novos hobbies e interesses, e até mesmo iniciou um relacionamento amoroso saudável com Márcia, a professora que sempre havia reconhecido seu valor e defendido seu trabalho. A situação de Rodrigo, por outro lado, serviu como um lembrete sombrio das consequências de perpetuar injustiças. Após sua demissão, ele enfrentou dificuldades para encontrar novas oportunidades de trabalho na área educacional, já que sua reputação havia sido severamente comprometida. O processo civil movido por Anderson resultou numa indenização significativa, mas o dano à carreira e à imagem pública de Rodrigo foi irreversível. Alguns colegas da área educacional comentavam que o caso havia se tornado um exemplo do que não fazer no relacionamento com funcionários subordinados. Sandra permaneceu na escola, mas sua experiência também a transformou profundamente. Ela se tornou uma defensora ativa da transparência e comunicação honesta, usando sua posição na secretaria para identificar e prevenir situações similares. Sandra desenvolveu um sistema de monitoramento informal que permitia detectar sinais precoces de discriminação ou assédio moral entre funcionários. A repercussão do caso também chegou às universidades da região, onde passou a ser estudado em cursos de pedagogia, psicologia organizacional e gestão de recursos humanos. Estudantes de educação visitavam a Escola Santos Dumont para conhecer in loco como a instituição havia se transformado após a implementação das mudanças propostas por Anderson. Sua história se tornou uma ferramenta educativa poderosa sobre a importância de reconhecer e valorizar todos os membros de uma comunidade educacional. Anderson descobriu que seu impacto se estendia até mesmo para outras famílias que enfrentavam questões similares de abandono paterno e conflitos familiares. Ele começou a receber cartas e mensagens de pessoas que se identificavam com sua jornada e encontravam inspiração em sua capacidade de transformar dor em força, humilhação em dignidade, e injustiça em oportunidade de mudança social positiva. O reconhecimento formal veio quando Anderson foi convidado para integrar o Conselho Municipal de Educação como representante dos trabalhadores de apoio escolar. Era uma posição que lhe dava voz em decisões políticas importantes sobre a educação pública e permitia que ele continuasse defendendo os direitos de funcionários em situações vulneráveis em toda a rede municipal de ensino. 2 anos após o confronto que mudou sua vida, Anderson Silva caminha pelos corredores da Escola Municipal Santos Dumont com a tranquilidade de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo.
Aos 44 anos, ele não é mais o zelador invisível que aceitava humilhações em silêncio, nem se tornou uma figura pública nacional famosa. Anderson se transformou em algo muito mais valioso, um exemplo vivo de que a dignidade humana pode ser restaurada quando temos coragem de defender nosso próprio valor. O legado mais duradouro de Anderson não está em monumentos ou reconhecimentos formais, mas na mudança cultural profunda que ele provocou em sua comunidade local. A Escola Santos Dumont se tornou um modelo de ambiente de trabalho respeitoso e inclusivo, onde a hierarquia funcional não determina o valor humano das pessoas. Funcionários de outras escolas da região frequentemente visitam a instituição para entender como implementar práticas similares em seus próprios locais de trabalho. Anderson completou sua graduação em Gestão Educacional e foi efetivado no cargo de Coordenador de Infraestrutura e Relacionamento Comunitário, uma posição que ele moldou de acordo com suas próprias experiências e visões. Seu escritório, localizado no mesmo corredor onde antes guardava materiais de limpeza, recebe diariamente funcionários de todas as áreas que buscam orientação profissional, apoio emocional ou simplesmente alguém que os ouça com genuína atenção e respeito. O programa Escola Inteira que Anderson criou se expandiu para 17 escolas municipais da região, beneficiando milhares de alunos que agora crescem com uma compreensão mais ampla sobre dignidade do trabalho e respeito mútuo. Crianças que participaram do programa levam esses valores para suas casas, criando um efeito multiplicador que está transformando gradualmente a cultura familiar de centenas de lares na comunidade. Márcia e Anderson se casaram numa cerimônia simples realizada no pátio da própria escola, rodeados por colegas de trabalho, alunos e pais que se tornaram parte de sua família estendida. O casal vive numa casa modesta mas confortável comprada com a indenização recebida de Rodrigo e a herança do pai. Anderson descobriu que a felicidade genuína não está relacionada ao status social ou reconhecimento público, mas à capacidade de viver com autenticidade e propósito. A relação entre Anderson e Rodrigo permanece em processo de construção lenta e cuidadosa. Rodrigo, após um período de terapia e reflexão profunda sobre suas ações, aproximou-se do irmão pedindo perdão e oportunidade de reconstruir a relação familiar. Anderson aceitou encontros esporádicos, mas estabeleceu limites claros sobre o ritmo dessa reconciliação. Eles ainda não são próximos, mas desenvolveram um respeito mútuo baseado na honestidade sobre suas respectivas dores e falhas. O impacto profissional de Anderson transcendeu os muros escolares quando ele foi convidado para participar da elaboração de políticas públicas municipais sobre direitos trabalhistas e ambiente de trabalho digno. Sua experiência prática e perspectiva única como alguém que vivenciou discriminação sistemática trouxeram insights valiosos para legisladores e gestores públicos. Anderson descobriu que sua voz, antes silenciada e ignorada, agora é procurada e valorizada em discussões importantes sobre justiça social. Sandra aposentou-se no ano anterior, mas mantém contato regular com Anderson e frequentemente consulta sobre situações familiares complexas que surgem na escola. Ela se tornou uma avó adotiva para muitos alunos carentes e dedica seu tempo livre a atividades voluntárias na comunidade. A experiência de ter guardado segredos familiares por tantos anos a transformou numa defensora ferrenha da transparência e comunicação honesta. Anderson também se tornou mentor informal de outros funcionários de apoio que enfrentam situações de discriminação ou desrespeito. Seu telefone recebe ligações regulares de zeladores, merendeiras e porteiros de toda a região que buscam conselhos sobre como lidar com chefes abusivos ou situações de assédio moral. Ele desenvolveu uma rede informal de apoio que oferece orientação jurídica, suporte emocional e estratégias práticas para defender direitos trabalhistas. O legado educacional de Anderson é visível na nova geração de estudantes que passaram pela Escola Santos Dumont durante sua gestão. Ex-alunos que agora estão no ensino médio frequentemente retornam à escola para visitá-lo,
relatando como os valores de respeito e dignidade que aprenderam ali os ajudaram a enfrentar desafios em outras áreas de suas vidas. Muitos escolheram carreiras na educação, inspirados pelo exemplo de como uma pessoa pode transformar uma instituição através de integridade e persistência. Anderson nunca escreveu um livro, não dá palestras em grandes auditórios, nem aparece na mídia nacional. Mas sua história é contada e recontada em rodas de conversa, reuniões sindicais e encontros familiares por toda a região metropolitana de Porto Alegre. Ele se tornou uma lenda local, um exemplo de que transformação social verdadeira acontece no nível pessoal e comunitário, através de ações consistentes e relacionamentos autênticos. Nos momentos de reflexão, Anderson frequentemente pensa no pai que nunca teve coragem de pedir perdão pessoalmente, no irmão que carregou ressentimentos por tanto tempo, e na mãe que morreu sem ver o reconhecimento que seu filho mereceu. Ele compreende que sua jornada foi marcada por perdas irreparáveis, mas também por descobertas preciosas sobre sua própria força e valor. Anderson aprendeu que o respeito genuíno não pode ser concedido por outros, deve ser conquistado através da coragem de defender nossa própria dignidade. O maior legado de Anderson Silva não está em grandes mudanças sistêmicas ou reconhecimento público amplo. Está na prova viva de que uma pessoa comum, armada apenas com coragem, integridade e persistência, pode transformar sua realidade e inspirar outros a fazerem o mesmo. Em sua comunidade local, Anderson representa a possibilidade de que justiça e dignidade podem prevalecer, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis de superar. Esta foi mais uma história de luz.